Agora, diretamente no assunto de hoje, que é o tema da superação de traumas emocionais. Ou seja, como eu posso usar a logoterapia para superar. Logo de cara, eu já vou dizer uma coisa que talvez pessoas que são de outras abordagens, outras linhas da psicologia podem até pensar diferente, mas pelo menos de tudo que eu já estudei em psicologia, eu ainda não encontrei nenhuma abordagem psicológica que seja tão voltada para a superação de traumas, de feridas emocionais, como a logoterapia. Eu, pelo menos, não encontro nenhuma que tenha um foco nisso de uma maneira tão direta e que trabalhe com isso, com esse assunto, de uma forma, ao mesmo tempo, tão positiva como a logoterapia. Então, isso eu afirmo aqui para vocês, com base no que eu conheço da logoterapia e de outras abordagens. Ah, mas toda a psicologia trabalha com isso. Realmente, toda a psicologia trabalha com isso, mas nenhuma com esse foco. E na logoterapia, acho que uma das grandes características fundamentais, assim, e um dos focos principais é para essa questão do trauma, do sofrimento psicológico. Já comentei em outras lives aqui com vocês que eu, por exemplo, eu ouvi falar a primeira vez da logoterapia não foi nem em uma disciplina de teorias psicológicas, mas foi numa disciplina de resiliência, que eu assisti lá na Universidade de São Paulo. Lá o professor Esdras Vasconcelos, meu orientador, ele falou sobre resiliência e apresentou a logoterapia e a história de Viktor Frankl como um exemplo de resiliência, e é verdade. Então, minha iniciação na logoterapia foi dessa forma, foi através da compreensão dela como uma teoria voltada para a superação dos traumas e das feridas emocionais. Para a gente falar um pouquinho disso, acho que a gente tem que entender primeiro, de uma maneira mais ampla, o próprio conceito de trauma. Então, na psicologia, a gente usa muito a expressão trauma para falar de uma coisa do passado, né? Uma lembrança, alguma coisa que ficou lá atrás. Mas, de uma maneira mais direta, o que seria um trauma? Um trauma é um choque, é uma avaria, é uma ferida, é um dano. Isso é um trauma. Então, não precisa ser uma coisa só do passado. Os traumas estão aí no dia a dia. Um trauma físico, por exemplo. Uma expressão que é comum. Alguém bate a cabeça com muita força num acidente ou alguma coisa e se fala, houve um traumatismo craniano. Então, os traumas, eles estão aí no dia a dia. São feridas, são choques, avarias, como eu falei aqui. Um trauma emocional seria, então, o quê? Um dano emocional, uma ferida emocional ou psicológica, baseada em uma experiência traumática que afete as nossas emoções. Mesmo um trauma físico pode desencadear uma consequência emocional também. Então, se eu, por exemplo, sofro um acidente e eu passo a ter algum tipo de debilidade física por conta disso, eu vou acabar tendo um trauma emocional também. Quer dizer, uma coisa não está necessariamente distante da outra. Isso é importante enfatizar. Quando falamos de traumas emocionais, nós estamos falando de algo muito amplo, porque envolve diferentes áreas da vida. Um trauma emocional é isso, é um dano, é uma avaria, é um impacto, é uma experiência traumatizante, mas que vai afetar diretamente as minhas emoções. Ainda que a origem dela às vezes não seja psicológica. Como eu falei, uma doença pode produzir isso. E a origem não é psicológica, tá? Mas está lá, não deixa de ser um trauma. E ele vai trazer implicações. Um trauma emocional traz que tipo de implicação? Por exemplo, as consequências. Medo, ansiedade, depressão, agressividade, dificuldade nos relacionamentos, baixa autoestima, passividade, isolamento, indiferença. Quer dizer, os traumas emocionais e psicológicos, eles podem provocar muitos efeitos colaterais
na nossa psique e que vão nos prejudicar de inúmeras formas. A gente pode desenvolver algumas coisas a partir desses traumas emocionais que vão se tornar doenças mesmo psíquicas, transtornos. São frutos desses traumas. Por isso que é uma coisa que chama tanto a nossa atenção. Por isso que as pessoas procuram tanto terapia nos dias de hoje. Não somente terapia, as diferentes formas do cuidado, a psiquiatria, a fisioterapia. Né? Aliás, a fisioterapia vai ajudar a lidar com um trauma físico. Né? A psicologia é um trauma mais emocional, embora haja interligação entre as coisas. E eu vou colocar aqui de uma maneira bem direta, 3 lições que a gente tira da logoterapia para que nos ensinam sobre como lidar com os traumas. Tá bom? 3 lições sem muita demora e de uma maneira bem objetiva, e depois a gente pode responder perguntas, comentar sobre as coisas, tá bom? Primeira delas, segundo a logoterapia, nós temos que, para superar os traumas emocionais, nós temos que, em primeiro lugar, reconhecê-los, admiti-los, encará-los de frente. Não adianta fugir deles, não adianta negá-los. Eu preciso corajosamente olhar para eles. Isso nem sempre é fácil. Mas como a logoterapia nos ajuda com relação a isso? Porque a logoterapia vai nos dizer o seguinte, e olhem que a logoterapia é uma visão positiva de psique e de ser humano, mas Frankl vai nos dizer o seguinte, todo ser humano vai passar por aquilo que ele chama de tríade trágica. O que é a tríade trágica? É a dor, né, o sofrimento, dor e sofrimento, estou dizendo um item só. A culpa e a morte. Ninguém foge disso, segundo Frankl. Não há ninguém que nunca vá sofrer um trauma, uma dor, seja ela física ou emocional. Não há ninguém que nunca erre e, consequentemente, não se sinta culpado. E não há ninguém que possa dizer que nunca vai morrer. Ah, mas eu acredito em outros planos de existência. Tudo bem, mas a gente está falando da existência aqui desse mundo material. Vamos nos limitar a isso, que é aquilo que a psicologia é capaz de dar conta. Nesse aspecto, ninguém pode dizer que não vai morrer. Tá? Bom, a partir daí, a partir da tomada de consciência dessa tríade trágica, o que é que Frankl vai nos dizer? Que nós precisamos, então, aprender a lidar com isso, ou seja, não dá para fugir. Isso nos ajuda a pensar, por exemplo, sempre que algumas dessas coisas acontecem com a gente, sempre que a gente encara a dor, que a gente encara o sofrimento, a culpa, a morte de pessoas queridas e próximas da gente, a gente acaba se deparando com a seguinte questão: por que eu? Não é comum? Sempre que a gente encara essas dificuldades da vida, nós nos perguntamos isso. Mas por que eu? Por que comigo? Por que com o meu amigo? Por que com essa pessoa próxima de mim? Isso é muito comum de nós nos perguntarmos. Mas à luz do conceito da tríade trágica, essa pergunta ela perde totalmente o sentido. Por quê? Não é porque eu. Talvez o máximo que eu posso perguntar seria por que agora? Mas na verdade é com todo mundo. Quem é que não passa pelo sofrimento? Quem é que não passa pela dor? Quem é que não passa pela culpa? Quem é que não tem que se deparar com a morte? Tem alguém que possa dizer isso? Não tem. Então, a pergunta por que eu não cabe. Na verdade, a partir desse conceito, nós nos perguntaríamos por que não eu? Por que não? Por que não poderia acontecer comigo? Acontece com todo mundo, e por que comigo seria diferente? E isso nos leva, veja só, não é uma visão de conformismo, mas é uma visão de aceitação. Isso nos ajuda a aceitarmos o sofrimento, e a culpa e a morte quando eles se apresentam diante da gente, como parte da existência. Só tem um jeito de você não passar por essas coisas, é você não existir. Se você existe, ou você ter alguma psicose gravíssima que te impeça de experimentar a realidade.
Mas se você vive, você tem uma consciência, você tem condições de olhar para o mundo e atuar nele, você vai passar por isso, eu vou passar por isso, todos nós vamos. E uma vez que não dá para fugir, eu reconheço isso, eu me fortaleço também para aceitar. Então não dá, a gente vai ter que encarar isso, mais cedo ou mais tarde. Pense, você quer ter um exemplo claro disso? Converse com um idoso. Para conversar com um idoso em algum momento da vida. Eu, no consultório, muitas vezes atendo pessoas que já têm uma idade mais avançada, mas até mais do que isso, eu me lembro nos tempos que eu trabalhei como pastor, muitas vezes a gente ia visitar os membros das igrejas, os idosos, as pessoas mais debilitadas, que não podiam sair de casa, levar ali uma palavra, uma oração para essas pessoas, e nessa hora o idoso ele gosta de conversar, não é? Então ele conta, e aí a pessoa te conta às vezes o quanto de sofrimentos ela já passou, e você fala assim, como é possível? E a pessoa está lá, às vezes animada, otimista, encarando a vida numa boa. Então vejam, né? Essa é uma boa estratégia para a gente entender que o sofrimento, a dor, a culpa acontece com todo mundo. Então a gente passa a aceitar isso com coragem. Esse é o primeiro passo. Segundo passo é buscar, então, a partir do momento que eu aceito, que eu reconheço, que eu admito que isso vai acontecer na minha vida, eu vou buscar compreender. E o que significa buscar compreender esse sofrimento? Primeiro, contextualizar. Como isso aconteceu, de onde isso veio, né? Como isso se deu na minha vida, porque isso me ajuda, ao contextualizar, também a entender e até a aceitar melhor. Mas não simplesmente para que eu encontre uma explicação, o ponto não é esse, mas que a partir dessa compreensão eu possa conferir, na medida do possível, novos significados às minhas experiências traumáticas. Aquilo que me magoou, aquilo que me feriu. Quando eu consigo ressignificar, dar um novo significado, eu estou fazendo aquilo que Frankl vai também nos dizer, que é uma das saídas, que é conferir sentido. Vejam só, um dos fundamentos da logoterapia é a vida sempre tem um sentido. E Frankl vai nos dizer, se a vida sempre tem um sentido, ela também tem que ter um sentido no sofrimento. O sofrimento ele não pode tirar o sentido da vida. Mas encontrar o sentido no sofrimento, obviamente, é muito mais difícil do que encontrar o sentido quando está tudo bem. Quando eu estou lá me realizando, trabalhando, estudando, namorando, casando, tendo filhos. Tá tudo bem. Nossa, é fácil encontrar o sentido da vida. E quando as coisas não dão certo, é mais difícil. Mas ainda assim, segundo Frankl, os sentidos não faltam, eles vão continuar existindo. E nós temos que buscá-lo. Nós temos que continuar procurando. De que forma isso vai acontecer? Buscando um porquê, ou seja, não um porquê em termos de explicação necessariamente, mas um porquê no sentido de ir além daquela visão, além daquele plano. Por que isso está acontecendo? Ou seja, mais do que um porquê, até seria um para quê. Para onde isso está me levando? Aonde eu posso chegar com isso? O que eu estou aprendendo com isso? De que maneira isso está me moldando? E quando eu faço isso, eu sou capaz de ressignificar, de conferir um sentido ao sofrimento. E isso me ajuda na superação dos traumas. Vou pegar um exemplo bem simples, tá? Disso tudo. Por exemplo, quando a gente está lidando com algum trauma do passado, às vezes alguma coisa ligada à infância, às vezes alguma coisa ligada às figuras dos nossos pais ou dos nossos ancestrais, e daí a gente tem aquele ressentimento, aquela mágoa, mas a gente para encarar aquilo ali de frente. E a gente começa a pensar no contexto. Aí a gente começa a pensar, poxa, quando isso aconteceu, estava acontecendo isso e aquilo, o meu pai ou a minha mãe passavam por isso, por aquilo, e a gente começa a entender melhor as situações. Exemplo clássico,
muitos filhos vão falar assim: eu só entendi direito os meus pais quando eu me tornei pai e mãe. O que significa isso? Significa que você conferiu um novo sentido à sua própria experiência com os seus pais. Quando? Quando você teve os seus filhos. Tá claro, né? O que eu estou querendo dizer aqui, em termos de ressignificar, não é de ficar ali remoendo. A idade não é essa. O propósito não é esse. Né? A intenção não é essa. Mas a intenção é que a partir dessa contextualização, dessa compreensão melhor, eu consiga dar um significado diferente, às vezes até para uma experiência traumática do passado. Isso que significa, isso que quer dizer, né, para não ser redundante, ressignificar, conferir um novo sentido para o meu sofrimento, para o meu trauma. E dessa forma eu me torno mais fortalecido para superá-lo. Tá bom? Um detalhe interessante, Frankl vai chamar esse homem que é capaz de passar pelo sofrimento e não somente passar pelo sofrimento, mas encarar esse sofrimento de frente, ele vai chamar esse homem de Homo Patiens. O Homo Patiens é diferente do Homo Sapiens, ele é diferente do Homo Faber, que é o homem que trabalha, o homem que faz, ou o homem atual do conhecimento. É uma instância, uma característica, vamos dizer assim. E essa característica é a de ser capaz de transformar a tragédia em triunfo, o sofrimento em uma conquista. E Frankl vai nos dizer o quê? Que essa é uma característica humana. Então, veja só, se você é humano, você vai passar pelo sofrimento, pela dor, pela culpa e vai ter que encarar a morte. Mas se você é humano, você também é capaz de transformar o sofrimento em uma conquista, a tragédia em um triunfo, porque você tem condições de ser um Homo Patiens. Essa é a ideia. Segundo passo, então, é essa busca por compreender, por ressignificar, por conferir um sentido ao meu sofrimento. E, nesse contexto, eu gosto de chamar essa característica, né, o nome que eu criei para isso daqui, nem sei se já existe, talvez até alguém já tenha dito, mas eu gosto de chamar isso de alquimia do sentido. O que seria a alquimia do sentido? É quando a gente é capaz de transformar a tragédia em triunfo e a capacidade de transformar o sofrimento em uma conquista. É essa a característica que Frankl vai dizer que nós temos, que faz de nós Homo Patiens, e que nessa transformação, como os alquimistas procuravam transformar ali a água e outros elementos em ouro, em elementos preciosos, nós somos capazes de emocionalmente transformar coisas ruins em coisas boas. Essa é a alquimia do sentido, porque é conferindo sentido a essas coisas que eu sou capaz de fazer isso. Bom, retomando aqui um pouquinho a noção de Homo Patiens, Frankl vai nos dizer o seguinte também, que o Homo Patiens, ele é o homem superior. Então, não somente ele essa é uma possibilidade humana, mas ela é a maior das possibilidades. É muita resiliência, realmente. Né? É o auge da resiliência, sem sombra de dúvida. Mas vale a pena a gente olhar para as experiências de pessoas resilientes, prisioneiros de guerra, pessoas que têm as suas ideologias em diferentes contextos e religiões e as defendem, os mártires. Eles são exemplos exatamente disso, dessa capacidade. Pega lá o apóstolo Paulo, por exemplo, quando ele descreve ali, né, aquele capítulo tão bonito, onde ele vai descrevendo, olha, eu já passei por naufrágio, eu já fui picado por cobra, eu já fui preso, eu já fui apedrejado, eu já passei por uma série de coisas, mas tudo isso valeu a pena. Por quê? Aquelas coisas tinham um sentido. Bom, e em terceiro lugar, terceiro item, para a gente
avançar. O terceiro item então, primeiro, reconhecer os meus traumas, os meus sofrimentos e admiti-los. O segundo, buscar uma compreensão maior deles, conferir um sentido a eles. E um terceiro é quando nós aprendemos a praticar o perdão. Então, na prática do perdão, nós encontramos uma das maiores ferramentas para superação do sofrimento, para a superação dos traumas. E eu vou trazer aqui um conceito que eu aprendi numa aula do professor Geraldo Paiva, lá na Universidade de São Paulo, onde ele foi falar um pouquinho sobre o perdão, e ele trouxe isso de uma maneira bem interessante. Eu quero compartilhar isso com vocês. Sempre que a gente fala de perdão, normalmente nós estamos pensando no perdão do outro. E de fato, né, esse é o primeiro nível do perdão. Nós devemos aprender a perdoar os outros. Todo esse processo anterior de ressignificar já nos ajuda a isso. Mas, mais do que tudo isso, o perdão ele é uma escolha. Ele não pode ser forçado, obviamente, mas ele pode ser aprendido, ele pode ser exercido. E o perdão, quando a gente, primeiro, né, perdoa o próximo, a gente está se livrando de um fardo também. É uma noção de magnanimidade. É uma noção de que eu estou, em muitas questões, acima daquela situação, daquele sofrimento. Estou exercendo o perdão do outro. Mas não somente o perdão do outro, o perdão de mim mesmo. Porque boa parte dos nossos traumas, das nossas feridas emocionais, elas têm a ver com culpa. Quando ela tem a ver com sofrimento que outro nos infringiu, o perdão do outro pode nos ajudar. Mas e quando é relacionado à culpa? É algo que eu cobro a mim mesmo. É algo uma situação da qual eu não consigo me perdoar. Nesse caso, eu preciso exercer o perdão de mim mesmo. E o mesmo processo vale de ressignificação, de contextualização, de entender as circunstâncias. Nós mudamos constantemente. Se você fez algo no seu passado que teve consequências ruins, terríveis, que trouxe aí sofrimento para você e para os outros, lembre-se, você não é mais a mesma pessoa. Você mudou. Você é outra pessoa. E você merece o perdão. Você não pode se culpar por alguém, por algo que alguém, que é você, mas um você diferente, lá no passado fez. A culpa, Frankl vai nos dizer que ela é um privilégio. Por quê? Porque ela nos ajuda a refletir e a pensar na mudança. Mas nós não podemos nos deter na culpa. Não podemos nos amarrar a ela. Nós devemos usá-la como uma forma de superar aquilo que ficou no passado. E em alguns casos, né, principalmente no caso de pessoas muito religiosas, parte desse perdão envolve aprender a perdoar a Deus. Né? Parece um contrassenso. Como assim alguém vai perdoar a Deus? Deus não pode ser perdoado, Ele que perdoa. Mas por quê? Algumas pessoas têm nos seus traumas, nos seus momentos difíceis da vida, elas têm ali um rompimento com Deus também. Um rompimento espiritual, independente da religião. E elas passam agora a culpabilizar a Deus, por exemplo, do sofrimento delas. Então elas adquirem esse ressentimento, essa tristeza, e elas perdem algo que era importante antes para elas, por conta desse ressentimento, por conta, né, dessa culpa que elas atribuem a Deus. Quando elas aprendem também a perdoar a Deus, entre aspas, né, ou seja, a entender que Deus não é a raiz do sofrimento de ninguém, nesse momento elas também se libertam e elas podem voltar a vivenciar um aspecto importante da sua vida, que é a espiritualidade. O que significa, para a gente fechar então essa parte e eu me dirigir às perguntas, o que significa então superar um trauma? Significa que eu não vou me lembrar mais do que aconteceu? Será que é isso? E eu diria que não. A gente pode superar um trauma lembrando-se daquilo que aconteceu, mas superar significa
vencer um trauma significa que aquilo não vai doer mais, ou pelo menos não vai doer mais tanto ao ponto de me machucar de novo. Então eu vou conseguir superar, não simplesmente esquecendo, apagando da minha memória, porque às vezes é impossível, mas conferindo um outro significado. E o tempo ele vai de fato diminuindo o impacto, como, por exemplo, quando Frankl vai nos dizer as lembranças do tempo de concentração, do campo de concentração, depois de um tempo elas pareciam aquilo que um dia foi aquilo que um dia foi assim uma desgraça total na sua vida, lá na frente elas pareciam um pesadelo, algo que durou pouco. Essa é a ideia. É a analogia que tantos psicólogos usam e que ela é tão eficiente, né? A analogia de uma cicatriz. Se você tem uma cicatriz no seu corpo, é porque um dia aquilo foi um ferimento, um dia aquilo foi um trauma, um dia aquilo te machucou, um dia aquilo doeu, um dia aquilo ali precisou ser cuidado, um dia aquilo ali ardeu. Mas com o passar do tempo aquilo foi cicatrizando. Você lembra que aquilo aconteceu? Lembra, porque a marca está lá, mas aquilo não dói, aquilo não te domina, aquilo não te fere mais. Significa que você superou. Algumas pessoas têm essa ideia errada, então elas falam, eu não consegui superar ainda. Por que você não conseguiu superar? Porque eu ainda lembro. O fato de você lembrar não significa que você não superou. Você lembra porque você tem memória, não tem como. Você vai lembrar de uma série de coisas, mas você, a partir do momento em que você supera, aquilo não te machuca mais. E esse é o objetivo. Bom, a gente tem poucos minutos antes do Instagram cortar aqui a minha live. Eu vou olhar para as perguntas, tentar respondê-las na medida do possível. Algumas eu não vou responder porque não tem tanto a ver com o assunto, mas eu vou pegar como ideia para outras lives, tá bom? Então vamos ver. Os traumas psicológicos, boa parte dos pacientes vem com traumas para terapia, com certeza, né, Luana? A gente vê muito isso. E os traumas também podem surgir na relação de pais e filhos, certamente. E às vezes na melhor das intenções, às vezes os pais nem sabem. Né? É difícil ser pai e ser mãe também. Na questão da culpa, né? E a psicopatia. A psicopatia muitas vezes vai entrar, é quase que semelhante a uma psicose, né? Frankl ele acredita que por trás da psicose existe um indivíduo livre, espiritual, mas enfim, eu precisaria me aprofundar um pouco mais para dar uma resposta direta, né? Mas o psicopata a gente sabe que ele basicamente, uma das características, não sente ou sente pouquíssima culpa, mas vale lembrar também, algo que a gente já falou aqui em outros contextos, que Frankl vai nos dizer que a logoterapia ela não se aplica em todos os casos. Então, alguns casos, de fato, podem estar além do alcance. Um psicólogo que trabalha pela logoterapia pode abordar Deus diretamente com o paciente? Não somente um logoterapeuta. Qualquer psicólogo, ele pode falar de Deus, de Maomé, de Buda, de Alá, das entidades divinas, de Brahma, enfim, da crença dos seus pacientes, né? Respondendo aqui a Lara Vaz. Pode sim, nós somos autorizados a isso, não tem problema nenhum. Não sei por que não se ensina tanto isso, né? Mas a gente pode, mas nem sempre existe o preparo, mas é possível. O Dr. Kenneth Pargament, eu vou até mostrar a referência aqui para vocês, porque é importante. Esse livro aqui é um clássico, né? Espiritualidade, psicoterapia integrada, né? A espiritualidade, que integra a espiritualidade, é um clássico do Dr. Kenneth Pargament, onde ele tem toda uma forma de trabalhar que apresenta exatamente isso. Não somente ele, outros autores também, enfim. Esse é um assunto que a gente vai falar bastante disso aqui no nosso canal ainda, sobre como alguém pode, um psicólogo, não somente um psicólogo, ou um coach, um psiquiatra, um médico, ele pode trabalhar com as questões da espiritualidade dos seus pacientes sem romper a linha da ética, né, e a linha da ciência e psicologia.
tríade trágica tem um significado um tanto quanto negativo, não é essa a ideia que Frankl tenta trazer, mas ele fala das coisas que são realmente difíceis, negativas da vida. Para alguns pacientes, a aceitação é ofensiva, eles pulam de aceitar para compreender. Esse salto pode interferir no processo? A pergunta da Ana. Veja só, alguns pacientes realmente é difícil aceitar e nós não devemos forçar a isso. Mas se a pessoa foi para a compreensão, de certa forma já tem algum nível de aceitação. Tá? É difícil ir para a compreensão sem que haja um nível mínimo de aceitação. Mas vale sempre a máxima do quê? De que é o paciente que vai nos mostrar o tempo das coisas. Não adianta nós, como terapeutas, querermos forçar situações. Isso não é produtivo em psicoterapia. Então a gente tem que aprender a respeitar isso. O pessoal do Educar com Sentido está explicando aí a questão da tríade trágica, né? Que bom, legal. Esse é um tema bem interessante mesmo. Vamos lá. Boa noite aí, Daniel, também falou com a gente. Deixa eu ver se tem alguma pergunta a mais. A logoterapia é uma abordagem otimista da vida. Alguém perguntou sobre a questão do perdão, né? Tem acho que mais até do que os escritos de Frankl, a postura dele nos ensina muito sobre o perdão. Ele, por exemplo, rejeitava culpabilizar um povo, como o povo alemão, pelo nazismo. Ele era contra essa ideia. Tem um discurso muito bonito do Frankl, se vocês forem no site do Instituto de Psicologia de Viena, o Instituto Viktor Frankl de Viena, na parte de mídia tem lá esse discurso. E Frankl fala uma coisa muito bonita ali, onde ele diz o seguinte, que só existem dois tipos de seres humanos, os bons e os maus. Então ele rejeita essa ideia de raça, de cor, de classe social, de culpabilidade de um e de outro. Existem as pessoas que querem o bem e promovem o bem, e tem aquelas que não querem. E ele mesmo, na sua atitude, foi muito perdoador com as pessoas. Minha professora fala que não atribuímos sentido, nós descobrimos o sentido vivenciando ele. Sim, o terapeuta nunca atribui sentido. A pergunta da Lana Julie. Nunca o terapeuta vai dizer qual é o sentido. Ontem mesmo estudávamos isso aqui no curso de formação. Não cabe a nós. É o indivíduo que vai atrás disso. Ele que vai encontrá-lo. E vai criar condições para isso. Ele não vai inventar o sentido também, porque os sentidos estão aí. Frankl vai nos dizer, mas ele vai encontrar, vai buscá-lo. É um risco, aliás, é um perigo que o terapeuta tem que fugir dele, de achar que o que faz sentido para nós vai valer para o paciente, porque nem sempre. Então a gente tem que respeitar isso. Enfim, Frankl vai nos dizer isso mesmo, que mesmo no sofrimento a gente consegue extrair alguma coisa positiva. Victor passou por todo tipo de sofrimento que um humano pode passar, é verdade, Foi tratado como um animal, enfim, foi sofrimentos muito intensos, Hoje o que mais vejo meus professores falarem é que precisamos nos colocar em primeiro lugar. O perdão, pelo contrário, é não amar a si mesmo. Não. Interessantíssima a colocação, Isadora. E Frankl vai dizer o seguinte, que não adianta só ficar se colocando em primeiro lugar, porque a existência humana ela é autotranscendente. O outro faz parte também, e a gente também tem que se preocupar com o outro. E eu não vou me colocar em primeiro lugar se o me colocar em primeiro lugar implica em prejudicar o outro. Existe uma responsabilidade das pessoas umas com as outras, na existência humana. A existência humana ela é transcendente na direção do meu próximo. E nesse sentido, realmente a logoterapia é uma visão um pouco diferente de outras visões da psicologia. Um dos sentidos da vida para Frankl está no encontro com o meu próximo, no fazer o bem, no ajudar o meu próximo. Isso enche a vida da gente de sentido, segundo Frankl. E agora veja só, eu posso, respeitando a mim mesmo, perdoar o outro também. E a grande questão do perdão é que, e por isso que às vezes é difícil para as pessoas perdoarem,
porque elas acham que ao perdoar, elas vão estar se prejudicando e favorecendo o outro que agrediu, que trouxe um problema. Mas quando isso acontece é o contrário, porque você tira um peso das suas costas, você se livra de uma carga, né? Então você ganha com isso também, você também está se beneficiando com o perdão, não é só quem recebe. O que significa o Deus inconsciente de Frankl, a espiritualidade? A pergunta do André. André, você me desculpa, mas essa eu não vou responder agora, em algum momento eu vou responder. Isso é um assunto bem profundo que exige bastante tempo, tá bom? Mas eu, para não deixar também aí na mão, eu vou indicar 2 livros para você que ajudam. Tem 2 livrinhos aqui que são esses, olha. A Presença Ignorada de Deus e A Busca de Deus e os Questionamentos sobre Sentido. São 2 livros bem legais que ajudam assim já a entender um pouco sobre isso. Francisco está aqui falando de uma experiência sua, de um trauma que ele passou. Realmente, né, a gente está sujeito, né, a essas coisas, mas existe, né, na psicologia e nos recursos da espiritualidade de cada um também a possibilidade de superar. E os traumas inconscientes, como ressignificá-los? Bom, aí a gente cai, né, Aníbal, numa questão que esse trauma inconsciente na logoterapia não é um conceito que ele encontra tanto espaço, né? Eu, pelo menos, não estou muito a par disso daí. Os traumas são conscientes. Agora, inconsciente na medida... Estou dizendo aqui da instância do inconsciente, mas inconsciente na medida de que eu não me lembro deles, e ainda assim eles me afetam, aí eu posso fazer um trabalho para... se é isso que você está perguntando, né? Acho que agora eu entendi um pouco melhor. Eu posso fazer um trabalho tentando trazer eles à consciência ou não, mas se não, cabe um outro aspecto que é o caráter prospectivo da logoterapia e não retrospectivo necessariamente, ou seja, ok, eu sofro por alguma coisa que eu não sei exatamente o que é, mas eu sei que é lá aquela pedra no sapato, aquele espinho na carne, mas eu não sou capaz de identificar, tudo bem, então eu vou olhar para frente, tá, mas o que eu quero fazer com isso daqui para frente? Eu quero que isso continue me incomodando? Eu quero permitir que isso faça parte da minha vida nessa intensidade? E o que eu posso fazer para seguir em frente? Talvez essa seja a sequência. Não superar traumas pode resultar em suicídio. Como a logoterapia enxerga o suicídio, Renan? Essa é uma outra pergunta difícil de responder, mas ela vai enxergar basicamente como alguém que não necessariamente não quer viver, mas alguém que se cansou de viver como vive. Se cansou da vida que leva. E nesse sentido a logoterapia pode ajudar a pessoa a conferir um outro significado para que essa vida mude e a existência se torne aceitável. Eu posso em algum momento preparar um material mais específico sobre isso, porque Frankl vai nos dizer o seguinte, que falando daquela questão da imposição de valores em terapia e de sentidos, o único caso onde o terapeuta, segundo Frankl, ele é autorizado a impor um valor, apresentar um valor para o seu paciente é no caso do valor da vida. Então, um paciente, por exemplo, que fala em suicídio, nós podemos sim, diante dele, defender o valor e o sentido da vida e ajudá-lo a encontrar o seu. O suicídio é uma escolha ou deve ser combatido? O suicídio, é uma escolha, mas a escolha pelo suicídio deve ser combatida sim, na visão da logoterapia. Não é bem combatê-la, mas é assim, um trabalho no sentido de conscientizar o paciente das possibilidades de sentido da vida, entender o porquê dela estar sem. Mas é permitida uma postura mais diretiva, Frankl vai nos dizer. Logoterapia pode se aplicar ao toque? Pode sim. Tem algumas técnicas interessantes até, como a intenção paradoxal. Devemos reforçar a crença do paciente, uma vez que ele mesmo aborda a questão de Deus? Veja só a pergunta da Maria Ângela. Nem reforçar e nem diminuir. Não cabe a nós isso. Mas nós devemos acolher, respeitar
ajudar o paciente a pensar nas suas questões espirituais, sim. Psicoterapia também é o lugar para se falar de religião e espiritualidade. Isso não pode ficar de fora, porque é algo constitutivo da natureza humana. Como usar a logoterapia na educação dos filhos? Olha, tem aí uma série de ideias de educação para o sentido, né? Resumindo bem assim, ajudando os filhos a entenderem que a vida tem um sentido, que eles são livres e responsáveis pelas suas escolhas. Isso na lata, assim, de maneira bem direta. Mas é um outro tema interessantíssimo. Vou sugerir um outro livro aqui para vocês. É um livro que eu tenho lido um pouco dele, mas fica aí a dica. Sentido da vida e valores no contexto da educação. Um livro bem legal do professor aí, do mestre, né? Tiago Avelar de Aquino, um dos grandes logoterapeutas do Brasil. Fica a sugestão. Dá para trazer o curso para o Nordeste? O curso vai ser online, né, em EAD, em educação à distância. Então, dá para ter sim alguma, quem sabe, mas apesar disso, dá para ter talvez algum evento, né, presencial no Nordeste, com certeza seria algo interessante. Uma masterclass aí voltada para logoterapia. Em São Paulo, a gente vai ter uma esse ano ainda. Estou organizando e planejando um dia aí, uma imersão em logoterapia. Vai ser um evento bem legal que eu vou anunciar aqui. A partir daí, quem sabe nós não podemos ir para outros lugares também. Né? Com certeza. Mas em EAD vai estar disponível no Brasil inteiro, enfim, em qualquer lugar, tanto para acessar, assistir e fazer a formação. Vou salvar a live, vai ficar disponível. Logoterapia mais como uma abordagem científica de psicologia ou se assemelha à psicanálise, que não está nos critérios científicos. Ela é uma abordagem científica, ela procura se adequar aos critérios científicos, mas como toda abordagem, não só a psicanálise, ela está sujeita aí à crítica. Né? Enfim, isso vai depender muito, Renan, do que você considera ciência. Qual é a epistemologia que está por trás disso? Se você for tomar a epistemologia positivista, então eu te diria que não. Mesmo porque a raiz da logoterapia é fenomenológica. Então, dentro dos conceitos fenomenológicos, sim. E é isso que a logoterapia se preocupa, né, em dar conta. Então, vamos lá, né? A respeito do perdão, carrega o pensamento de Frankl, onde ele diz que ninguém tem o direito de praticar a crueldade, nem mesmo aquela que sofreu. Exatamente, né? Que é essa ideia da rejeição que ele faz da culpa coletiva. O livro A Presença Ignorada de Deus é sensacional. Alguém aí falou que quer, né? E é esse aqui. Esse é um livro, assim, fantástico, mas ele exige muito da gente. A gente precisa, de fato, estudar muito para ler e entender. É um projeto meu aí para o futuro. Né? Eu quero, de fato, em algum momento, poder sentar e estudar esse livro aqui detalhadamente e escrever um material ou um curso, que é algo que possa nos ajudar só nisso aqui, porque ele é fantástico. Ao meu ver, é o que tem de mais profundo em logoterapia. Se é que a vida tem um sentido, também o sofrimento terá. Exatamente isso, né, Luana? E vamos seguindo aqui. Isso aí, meu canal, né? Quem quiser assistir, tá com o meu nome, Alberto Neri. Obrigado à minha sogra que está assistindo e ajudando aí também. A Scarlett está nos perguntando: pode falar um pouco sobre o conceito de autodistanciamento e a importância do humor? Eu posso, mas não hoje. Hoje não vai dar tempo, mas vou anotar aqui a dica. Eu já falei um pouco sobre isso em um outro momento, quando eu falei da autotranscendência. A live está salva, acho que no YouTube, se eu não me engano, da autotranscendência, senão eu já estou para postar, mas eu vou voltar a isso. O sentido do sofrimento, segundo Frankl, ele vai ser, não é um sentido único. Respondendo a pergunta da Rosemary, não é um sentido único, mas é um sentido que o indivíduo vai descobrir, ele que vai encontrar em cada situação específica, mas ele sempre existe. Que legal, Luana, bom saber aí, né, se trazendo de volta aí, né, relembrar essa história de como a logoterapia foi utilizada, né,
na sua paciente e, enfim, acho que todo mundo que tem trabalhado com isso tem tido experiências bem legais nesse sentido. Pessoal, né, um abraço aí para todo mundo, né? Que bom que a live está sendo boa, que vocês estão gostando. E eu não vou postar os nomes do livro porque eu tenho um vídeo já que fala sobre isso, tá bom? Rosa, a Psi Rosa, Rosana Almeida. Dá uma conferida tanto no YouTube quanto no meu Instagram, no IGTV e nos posts, e tem lá o nome dos livros, tá bom? Tem uma live sobre isso. Daiane está perguntando a mesma coisa. Já li em busca de sentido, né? Que outro você indicaria? Vontade de Sentido é um livro bem legal para você continuar lendo. No postzinho que eu coloquei ali tem uma sequência bem legal. Vejam aí no Instagram que tem essas dicas todas que o pessoal está perguntando. Dá uma conferida aí no meu feed do Instagram e vocês vão ver as dicas, tá bom? Tem as publicações. Sempre gostei de psicanálise e estou me apaixonando pela logoterapia. Psique entre linhas. Eu também, sempre gostei de psicanálise, acho sensacional, admiro demais o Freud, não somente ele, desde os antecedentes, né, e todo aquele contexto da psiquiatria, do Breuer. Quer dizer, são histórias lindas e pessoas geniais, e a logoterapia também, né? Acho que a gente tem que rejeitar essa visão de que a psicologia, as abordagens da psicologia estão aí para brigar entre si. Não, todas elas são formas de compreender o ser humano, elas são chaves, né, que nos ajudam a desvendar a psique humana, e quanto mais nós pudermos conhecer, melhor para nós mesmos e para os nossos pacientes. Uma das melhores lives. Obrigado, Denise, que bom que você gostou. Sim, a abordagem centrada na pessoa tem bastante a ver, com certeza. E Frankl, com certeza, ele não nega a psicanálise e nem a psicologia experimental, ele valoriza essas abordagens. Você não precisa, para usar a logoterapia ou parte dela, você não precisa abrir mão daquilo que você já aprendeu de psicologia. Enfim, aliás, isso é uma das coisas que mais me atrai a logoterapia. Essa grandeza, eu chamaria isso de uma grandeza de espírito de Frankl, de entender que a sua teoria ela é mais uma forma de compreender o ser humano e de ajudar as pessoas. E que ela não é melhor do que as outras e nem pior, ela é uma forma diferente e que pode inclusive ser olhada junto com outras teorias, ela pode ser um complemento a outras teorias. Isso é uma característica bem interessante da logoterapia mesmo, respeitando as diferenças, mas aproveitando o que ela tem a trazer de bom. Tá certo? Primeiro passo quando o sentido se ofusca no cotidiano? Pergunta da Juliane. Então, nas crises de sentido, as crises noogênicas, como o Frankl vai dizer, acho que o primeiro passo que a gente tem que dar é a autorreflexão. É pararmos para olhar para a nossa vida, avaliar, entender o que está acontecendo, o que mudou. Né? Saiu uma sugestão interessante, né, do livro Logoterapia e Suicídio. Obrigado, né, a Conceição, pela dica, para quem perguntou. Muito boas lives, muito feliz em participar de tamanha riqueza. Poderia dar uma dica para quem está começando, para a Lorena? Sim, a dica é dar uma olhadinha no post que eu coloquei aí, umas 3 ou 4 publicações atrás. Eu estou falando exatamente disso. Alguns dos livros mais interessantes para você começar a se familiarizar. Mais do que isso, entra lá também no meu canal do YouTube, tem bastante material lá já e vai ter cada vez mais. No IGTV e no feed da conta do Instagram também tem bastante coisa. Começa por aí que você já vai ver que tem bastante coisa legal para aprender. Bom, pessoal, obrigado aí pela participação, né, de vocês. Eu vou fechar aqui só com a pergunta do Davi: quais as dificuldades no mercado sendo um profissional da logoterapia? Eu vou te dizer o seguinte: as mesmas de qualquer psicólogo. Né? Acho que a psicologia tem suas dificuldades, mas pela teoria em si, nenhuma além. Né? E as dificuldades tradicionais. Os pacientes muitas vezes não conhecem, né, as abordagens ou as teorias, enfim. No contexto acadêmico, nenhuma. Na USP, que é onde eu sempre estudei, né, onde eu comecei a estudar e falar de logoterapia, pelo contrário, sempre fui muito bem recebido lá falando de logoterapia.
e estou falando do maior instituto de psicologia do Brasil. Quer dizer, se tem lugar para logoterapia dentro do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, com certeza vai ter em qualquer outro lugar, né? Tentando responder a sua pergunta. Realmente, né? Você está aí, a Carla, né? Está de paquera com a logoterapia, apesar de ser da TCC, mas é natural, porque tem muitas coisas onde elas se encontram. E com certeza você vai conseguir se aprofundar. Começa com a fenomenologia? Não é necessário, você pode começar direto com a logoterapia. Mas conhecer a fenomenologia também é uma coisa sensacional. Acho que todo mundo que gosta de psicologia, a gente acaba gostando de tudo. Não tem como, né? É uma ciência tão linda e com tanta riqueza e grandeza. Pessoal, boa noite para vocês. Obrigado aí pela participação. Bastante gente assistiu. Eu vou deixar disponível, vou salvar a live aqui. E podem ter certeza que vai ter cada vez mais conteúdo, tá bom? Estou trabalhando, me esforçando para isso. Semana que vem não tem, porque eu vou defender o doutorado na sexta-feira. Na outra semana eu volto e aí conto um pouquinho para vocês como é que foi a questão da defesa do doutorado e como a logoterapia se encaixou naquilo, uma vez que a base teórica, o referencial teórico que eu estou usando é a logoterapia. Tá bom? Um abraço aí para todo mundo, boa noite para vocês.